Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo direitinho? Sueli, me dá um feedback, por favor, para dizer se o som está bem, está ok? Tá bem, então, o som, né? Então, vamos dar início à nossa conversa da noite de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Simone Brandão, sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre um tema bastante polêmico, digamos assim, mas que precisa ser conversado à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje é eutanásia, ato abominável. E antes de dar início a essa fala, a essa conversa, eu convido a vocês para ouvir uma leitura do livro Fonte Viva, né, a leitura inicial da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a leitura da mensagem 123 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Viver em Paz. Viver em paz. Paulo, Carta aos Coríntios, capítulo 13, item 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Por isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes o recesso do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto pode. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, essa é a nossa leitura de hoje. Viver em paz, né? E esse viver em paz também vai ter algo a ver com a nossa conversa, né? Com a nossa conversa de hoje, cujo tema é eutanásia. Mas antes de dar início, vamos fazer a nossa prece, né? E eu convido a vocês a fecharem os olhos, a sentarem-se confortavelmente, a buscar dentro de si uma maneira de falar com Deus, de falar com o Altíssimo. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando a Ele que possa nos assistir neste momento, nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas angústias. Que as tuas energias de amor, Senhor, possam chegar ao coração de cada uma dessas pessoas que me acompanham nessa prece. Abençoa seus lares, seus familiares, seus locais de trabalho. Abençoa seus corações.
Permite que, Pai, possamos ouvir com atenção, que possamos aprender aquilo que vem de Ti, através do Teu Evangelho. Abençoa todos aqueles que estão passando por dores e sofrimentos, por angústias, por desespero. Fortalece cada um, através dos Teus mensageiros de paz. Abençoa também, Senhor, aqueles que partiram para a pátria espiritual, que lá se encontram ainda angustiados, perdidos, que as Tuas equipes benditas possam ampará-los e conduzi-los aos locais de atendimento e socorro no plano espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças Te damos. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos conversar, né, sobre essa temática. Eutanásia. Primeiro vamos nos situar dentro desse termo, né, o que significa, de onde vem, e aí aos poucos a gente vai, depois dessa primeira etapa, onde a gente vai ver os conceitos, aí depois a gente vai ver o que a doutrina espírita nos diz e quais as fontes em que nós fomos buscar para ter essa conversa com vocês e o que cada fonte nos diz, né? Principalmente as obras básicas. O que a espiritualidade nos diz a respeito dessa temática, né? Então, eutanásia vem do grego, que juntou um prefixo e um sufixo, o prefixo eu, que significa bem ou boa, e o sufixo tanásia, que significa morte. A tradução literal é boa morte, né? E aí o que vem a ser eutanásia, né? É um termo pouco usual no nosso dia a dia, né? Mas que precisa ser pensado para que um dia se chegarmos a esses extremos, saber o que a espiritualidade nos diz a respeito, né? Nenhum de nós está isento de passar por dores e sofrimentos, né? Nenhum de nós está isento de passar pelo fenômeno da morte, porque nós somos seres, do ponto de vista físico, nosso corpo tem um prazo de validade, tem uma data de retorno, nosso espírito tem uma data de retorno ao plano espiritual, porque o nosso corpo é plausível, é possível de morte, nosso corpo biológico, mas o nosso espírito é imortal e nós retornamos à casa espiritual através do fenômeno da morte. E a eutanásia significa boa morte. O que vem a ser uma boa morte? Primeiro a gente tem que compreender que a gente tem que, falando dessa temática, a gente vai ter que também abordar não só os pacientes em estados terminais, mas os médicos que os acompanham, os familiares, a parte jurídica, o que diz a legislação. Então, o conceito, né, segundo a medicina, porque a gente não pode ter um conceito unilateral, né, é o ato de proporcionar uma morte sem sofrimento a um doente atingido por uma doença terminal que produz dores intoleráveis. Esse é o conceito do ponto de vista da medicina, né? É o ato de proporcionar morte sem sofrimento, sem dor, a um doente atingido por uma moléstia incurável, por uma doença terminal que não tem, do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência, nenhum recurso que possa ser utilizado, né? E temos também o termo jurídico, que significa direito de matar ou direito de morrer por esta mesma razão, por encontrar-se no estado no estado terminal, digamos assim, de uma doença incurável, em que não existe mais a possibilidade de retorno à vida física, né? Mas isso é do ponto de vista da medicina e do ponto de vista da jurisdição, do direito, né? É um ato que impulsiona a morte de um paciente condenado, com o intuito de aliviar e de evitar prolongar um sofrimento maior. Vendo por
por esse ângulo, né, e sentindo, quem está passando por isso, sentindo essa dor de ver o seu ente querido nessa situação, considera isso como um ato piedoso, considera isso como uma coisa possível de se fazer, porque você vai estar dando, digamos, o descanso para esse ser que está sofrendo, né? Mas esse assunto é muito polêmico, né? E traz uma discussão bem em torno de cunho moral, ético, religioso, jurídico. Então, é uma polêmica que envolve vários aspectos, né? Digamos assim. É muito discutido nos dias de hoje, né? Até que ponto é um direito? Se o primeiro direito é a vida, então morrer é um direito, né? Quem estabeleceu esse direito? Os homens, né? Esse direito do ponto de vista daquilo que a gente está falando da eutanásia, né? É uma pauta polêmica, sem sombra de dúvida, porque envolve um princípio norteador, que é a vida. E a vida é irrenunciável. É o primeiro princípio, né? É o primeiro princípio, é o primeiro direito de todo ser humano, é o direito à vida. Nós lutamos por esse direito todos os dias, né? Todos os dias nós lutamos por esse direito. Então, vamos ver do ponto de vista do enfermo, da medicina a gente já viu, da legislação. O enfermo, se estiver de posse da sua consciência, ou se não estiver, os seus responsáveis legais, eles entendem como uma maneira de abreviar o sofrimento físico, né? E a medicina considera que todos os recursos já foram utilizados, que aquele paciente não tem mais possibilidade de seguir com a vida física, né? Mas até aqui nós estamos falando da vida física, né? E do ponto de vista da legislação, o Brasil ele não tem uma lei específica para isso. No ordenamento jurídico brasileiro não tem essa temática ainda do ponto de vista legalizado, oficial e tudo, né? Ela não está expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas o fato de precipitar a vida de alguém é um crime, porém com atenuantes, né? A lei permite determinados atenuantes nesses casos, mas precipitar a vida de alguém, favorecer a morte de alguém, ainda é tido como crime na legislação brasileira. Alguns países têm a eutanásia legalizada, né? Alguns países europeus, né, como a Holanda, a Bélgica, a Suíça, Luxemburgo. A Nova Zelândia está em processo, assim como vários outros países também daquela região estão em processo. Sempre que é levado a essa discussão, causa polêmica, mas algumas sociedades já entenderam que isso é um direito. Você pode dispor do direito de tirar a sua própria vida se você achar conveniente, e isso é visto nesses países de uma forma legal, que não é aqui no nosso ainda, né? O nosso, qualquer atentado à vida é considerado crime. Claro, tem os atenuantes. Eu não sou da área do direito, então eu não me sinto na condição de discutir esse assunto desse ponto de vista jurídico. É só mais assim uma pincelada para a gente compreender que no Brasil não é legalizado, não tem uma ordenação jurídica para isso. Em outros países tem, mas não é o nosso caso, né? E aí a gente vai para aquilo que nos interessa enquanto espíritas, né? O que é a doutrina espírita? O que as obras de Kardec trouxeram a esse respeito? O que as obras complementares trouxeram também a esse respeito? O que eles nos dizem sobre a eutanásia, né? Aí a gente foi buscar na primeira fonte, que é o Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 953, que tem mais duas subperguntas dentro dessa questão 953, ele pergunta:
Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da própria vida? A resposta dos espíritos é muito clara, muito direta. Não, só Deus tem esse direito. Então, só Deus nos dá a vida, só Ele sabe o momento exato, a hora certa em que devemos retornar ao plano espiritual. Não é uma coisa que a gente pode dispor, né? De dizer, não, eu não quero mais viver, então eu vou tirar minha própria vida. Se você resolver por si só, em um gesto unilateral, planejado, orquestrado para esse fim, isso é um suicídio. Se você está em estado terminal e busca ajuda para concretizar esse fato e obtém essa ajuda de terceiros, é eutanásia. É a morte assistida, né? E tem também o que os médicos chamam de ortotanásia, que é quando o paciente, quando a medicina, os médicos lançam mão de não dar nenhum medicamento, nada que possa melhorar aquela condição, porque já se entendeu que não tem mais jeito. Então, é parar de cuidar do ponto de vista de tratar, né, a doença, para que o paciente venha a desencarnar mais cedo. Então, é um ramo da eutanásia que é conhecido como ortotanásia. E a doutrina espírita é muito clara quando ela diz que ninguém tem o direito de dispor da própria vida, a não ser Deus, que é nosso Pai maior, que é nosso Pai criador. Nós não somos criadores, nós somos criaturas, né? E devemos esperar esse momento. Por mais doloroso, por mais terrível que possa nos parecer, Deus dá mais, jamais nos daria uma dor que não seríamos capazes de suportar. Então, pensando desse ponto de vista, Kardec, quando pergunta aos espíritos, ele faz uma pergunta direta e recebe uma resposta também direta, né? E aí, qualquer ação que visa abreviar a vida é uma transgressão à lei de Deus, é o complemento da resposta. É o complemento da resposta dos espíritos, né? Qualquer ação que visa abreviar a vida é uma transgressão à lei de Deus. Aí na pergunta 953A, ele diz: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, é ela culpada por abreviar alguns instantes seu sofrimento por uma morte voluntária? A resposta dos espíritos novamente é de uma clareza profunda. Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Sempre se é culpado, né? Por não esperar o termo que é fixado por Deus. Quando nós reencarnamos, quando nós somos trazidos de volta do plano espiritual para cá, porque nós não temos somente uma existência, né? Nós somos espíritos imortais, encarnamos, reencarnamos, morremos e reencarnamos novamente, sempre que for necessário para o nosso adiantamento moral. Então, quando nós reencarnamos, nós viemos para cá com uma quantidade X de fluido vital, que é o fluido que anima o nosso corpo, né? Que é a essência divina que há em nós e faz parte do fluido cósmico universal. É uma essência, é uma fonte de energia, digamos assim. E nós renascemos com uma determinada fonte de energia que é para durar até o fim da nossa existência física. Qualquer coisa que seja feita para abreviar esse fim, ainda teremos fluido vital. Então, vai acontecer a morte, mas o desencarne é um processo mais doloroso, porque nós temos que aguardar esse termo fixado por Deus. Nós temos que ter paciência para saber sofrer e para ser, como é que eu posso dizer? Para a gente compreender e aceitar os desígnios de Deus, tá? Então, na 953,
Aí, só lembrando que a resposta dos espíritos foi: sempre se é culpado por não esperar um termo fixado por Deus. E aí, na 953b, a pergunta é: quais são, nesses casos, as consequências dessa ação? Para as pessoas que a praticam, claro, né? Se o paciente está em plena consciência, a decisão é dele. Se ele não está, é dos seus representantes legais, juntamente com o médico ou a equipe médica que o assiste. Então, quais são as consequências para esse tipo de atitude, para esse tipo de ação? Os espíritos respondem: provavelmente uma expiação proporcional à gravidade da falta cometida. Se cometeu uma falta, né? Se antecipou a morte de alguém. É uma falta cometida porque foi uma transgressão à lei divina. E toda transgressão precisa de uma reparação depois, né? E aí cada um vai arcar com a sua responsabilidade nessa situação e cada um vai ter a sua expiação proporcional à falta cometida. Mas aí a gente vai lá para o livro Consolador. Aqui nós vimos as respostas dos espíritos aos questionamentos de Kardec. O livro Consolador foi feito a partir de perguntas direcionadas a Emmanuel, né, no Centro Espírita. Lá em Minas Gerais, um grupo de espíritas que trabalhavam, estudavam com Chico Xavier, começaram a fazer perguntas, a elencar perguntas para que Emmanuel pudesse responder. E daí surgiu esse livro que é maravilhoso e que trata dos 3 aspectos da doutrina espírita, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, nós vamos encontrar lá na questão 106, né, de O Consolador, a pergunta feita para que Emmanuel pudesse responder. E a pergunta é: a eutanásia é um bem nos casos de mortes incuráveis, de mortes inevitáveis, de doenças incuráveis? A resposta de Emmanuel é: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja um caso aparente de medida benfazeja. Então, ainda que pareça, né, caridade, ainda que pareça piedade, ainda que pareça compaixão, não deve ser praticado. Né? E a gente já viu em 2 fontes o motivo, né? Aliás, as respostas, o motivo a gente vai ver no Evangelho, né? No capítulo 5 do Evangelho. E então, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, ainda que a mesma seja aparentemente um caso de medida benfazeja, mesmo que você considere que esteja fazendo bem, né? E aí nós vamos encontrar o motivo, né? Por que não fazer? Por que não praticar, já que às vezes parece misericórdia você antecipar a morte de alguém e tirar alguém de um sofrimento muito grande? Por que nós não devemos concordar, permitir, aceitar? Né? O Evangelho, no capítulo 5, ele fala das provas voluntárias, né? Então, como eu disse, nós reencarnamos, nascemos, morremos, renascemos, né? É lei da vida. A reencarnação é uma lei divina. E nós espíritas a conhecemos e acreditamos profundamente, porque daí a gente vê a justiça divina acontecer, né? A gente vê a resposta de todos os nossos questionamentos. Então, lá no capítulo 5, quando Kardec trata das provas voluntárias, tem o item 28, que tem um questionamento que Kardec faz. Um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis, sem esperança. É permitido poupar-lhes alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? Quem vai responder essa pergunta é o Espírito São Luís. E ele vai dizer: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Como é que nós sabemos
se aquele momento é o momento final. Nós não temos essa prerrogativa. Nós não temos condição ainda moral de ter esse acerto, de dizer, não, a hora é agora, e a pessoa não tem mais jeito, então, do ponto de vista médico, tudo já está esclarecido, então vamos abreviar o sofrimento. Mas por que ele diz isso? Quem nos dá o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus, eu vou fazer a leitura porque aí fica mais completo. Não pode Deus conduzir um homem à borda de um fosso para depois retirá-lo, a fim de fazer com que esse homem retorne a si mesmo e a fim de trazê-lo a outros pensamentos? Seja qual for o extremo que esteja moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Há casos em que se pode considerar, e aí ele é bem sensato quando ele coloca isso, há casos em que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada no retorno definitivo à vida e à saúde, há inumerosos exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. É aquilo que vulgarmente nós conhecemos como melhora da morte, né? Na hora final, a pessoa tem um lampejo de consciência, tem um arrobo de consciência. E ele diz que essa hora é uma hora da graça, é uma graça, é uma bendita misericórdia divina, que lhe é concedida e pode ser para ele da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. Então, primeiro nós não sabemos qual a hora final de cada um. Isso cabe a Deus, porque é uma coisa que nós não temos absolutamente nenhuma propriedade. É para saber o dia da nossa partida, né? Então, isso cabe a Deus. E quando isso vai acontecer, já é uma coisa programada e já tem uma equipe de socorristas para nos acolher, para acolher o nosso espírito que vai estar de volta à casa paterna, de volta à espiritualidade. Mas nesse interim, nesse momento final, ele diz aqui que há muitos casos, né, que se pode considerar com razão desesperadores, mas não cabe a nós decidir essa hora final. Essa hora final é decidida por Deus, e nessa hora final ainda é nos dado um lampejo de consciência que pode que pode fazer com que tenhamos uma economia grandiosa de sofrimentos posteriores, porque pode ser a nossa hora de arrependimento das nossas faltas, de reconhecimento das nossas faltas, dos nossos erros. É o momento de perdão, é o momento da família relaxar um pouco, porque tem aquela melhora, né, aparente, e aí a família relaxa um pouco e desapega um pouco para que a pessoa possa partir livremente, sem os apegos, sem as amarras que prendem aqui no plano físico. E esse horário, essa hora final de arrependimento, ela nos economiza muita dor, porque há um lampejo de consciência em que a gente faz aquela revisão da nossa reencarnação. E quantos erros e acertos são cometidos e são relembrados naquele momento e podem sim nos aliviar muita dor, né? Um perdão no momento final, o pedir perdão e o dar o seu perdão é importantíssimo. Então, esse momento sendo abreviado de uma forma fria né, achando-se que está se fazendo bem, na verdade pode fazer muito mal, né? O espírito vai partir daqui ainda carregado de mágoas, de todas as sortes de dores, porque não é o momento da morte que vai transformar a situação e ele vai passar a angelitude. Nós sabemos disso.
né? É um momento de transição, e essa transição deve ser o mais tranquila possível. Devemos sim dar a cada um todas as condições para minimizar as dores, para minimizar o sofrimento, para proporcionar o maior conforto possível, né? Para que essa hora não seja uma hora tão traumática e não venhamos a incorrer em mais erros do que cometemos durante toda a nossa reencarnação. Mas o materialista que só vê o corpo, né, o materialista que só vê aqui, o momento de agora, é muito complicado para compreender isso que nós estamos falando aqui. Mas o espírita, que sabe, que tem conhecimento do outro plano, do mundo espiritual, da continuidade da vida, jamais deve se deixar levar por essa compaixão errônea, porque você sabe que o momento final é importante, você sabe que não podemos antecipar, você sabe que há um lampejo de consciência no momento final, mesmo que não seja expressado em palavras, mas que dá ao espírito a condição de sair daqui mais livre, mais leve, né, para um outro plano, e que dá a condição às equipes de atendimento de fazer os desligamentos necessários na hora certa, né, para que possamos passar para o outro plano de forma mais tranquila, né. Continuaremos doentes no outro lado? Ainda por um tempo, sim. Dependendo do nosso mérito, nós teremos toda a assistência possível. Seremos levados aos locais de atendimento e socorro no plano espiritual. Seremos tratados adequadamente com a medicina do plano espiritual, que é diferente da medicina daqui, para sanar as nossas dores, para sanar as nossas úlceras, né, que ficam impregnadas no nosso perispírito, que é o nosso corpo, nosso segundo corpo, e que vai conosco para esta outra morada, né? Então, o Livro dos Espíritos nos diz que não devemos fazer, o Consolador nos diz que não devemos, que não é correto, que não é... E o Evangelho vem nos dar um motivo. Por quê? Porque nós precisamos desse momento final, nós precisamos desses últimos momentos, né, para encerrar a nossa reencarnação de uma forma muito mais equilibrada. Joana de Ângeles, que é outro baluarte do Espiritismo, que é a mentora de Divaldo Franco, ela nos diz, ela trata a eutanásia como uma prática nefanda, porque é um testemunho, né, um testemunho ali prático da predominância da materialidade sobre a vida. Nos mostra o quanto nós somos ligados à matéria, o quanto a nossa preocupação é com a matéria, é com o corpo físico, né? Então, quem vê somente a matéria não entende por que aquela criatura está passando por aquele sofrimento profundo, se pode ser abreviado. Mas quando a gente olha mais além, a gente sabe que não pode interromper esses momentos, que a pessoa tem que findar, né? Então, segundo a Joana de Ângeles, é uma prática nefanda porque testemunha a predominância do materialismo sobre a vida, que vê apenas a matéria e suas implicações imediatas em detrimento das realidades espirituais. A realidade espiritual é real, sabe? Não tem outra forma de falar, é real. Ela existe. O outro lado da vida continua vida. Nós temos vida antes, vida durante e vida depois da vida. Então, tem uma reportagem na Revista Internacional de Espiritismo, bem antiguinha, de 2010. Ela relata uma reportagem da revista Veja. E nessa reportagem da revista Veja, que trata dessa temática da eutanásia, ela traz o relato de dois personagens, né? Um médico e uma mãe. O médico relata que pratica a eutanásia a pedido dos seus pacientes, que acha que faz o certo, porque ele está aliviando as dores, porque ele está cessando os sofrimentos que para ele é considerado desnecessário. Então ele relata o caso de um paciente que tinha um câncer muito comum em pessoas com AIDS,
e que esse câncer causa muita ulceração na pele. É um sarcoma bem agressivo. E ele relata que, a pedido desse paciente, esse paciente pediu para abreviar a sua morte, porque ele estava sofrendo muito, dores inenarráveis. E aí ele disse que conversou com esse paciente durante 3 meses. E após 3 meses ele chegou à conclusão de que ele devia sim aliviar a dor desse irmão e praticou a eutanásia. Ele considera, e ele relata que já fez isso com outros pacientes e não considera um erro, não considera eticamente errado, porque ele acha que está aliviando as dores e cessando os sofrimentos, né? E o mesmo caso, o relato de uma mãe cuja filha tem há 6 anos, desde criança ela sofre com leucemia. E são tantos anos de hospital e de quimioterapia, e chega de enfraquecimento e dependência, e chega um momento em que ela já está na pré-adolescência, né, com 12 anos, e ela pede para a mãe dela para abreviar esse sofrimento, porque ela já sabe que vai morrer e não tem mais cura, não tem mais tratamento plausível. E ela pede à mãe para abreviar seu sofrimento. E a mãe atende esse pedido, né, de acordo com ela, com a equipe médica, ela atende esse pedido porque a filha queria dormir, queria descansar. Esse é o relato da mãe. Qual é a mãe em seu estado natural de amor, de mãe que quer ver seu filho sofrendo, né? E aí a gente não pode fazer julgamento dessas pessoas, porque nesse caso, nessa reportagem, mais adiante ele vai nos trazer exatamente essa passagem do Evangelho, essa resposta de São Luís a esse questionamento, lá sobre as provas voluntárias, né? Às vezes você não tem consciência daquele momento, mas você pediu aquela prova voluntária, você pediu voluntariamente para ser portador de uma moléstia que te trouxesse sofrimento. Mas quando a gente volta para a carne, a gente esquece, né? A gente vem com o véu do esquecimento e a gente esquece das nossas solicitações do lado de lá. E uma mãe, vendo o sofrimento da sua filha, né? O médico vendo o sofrimento tão prolongado do seu paciente, e a própria filha nessa situação de sofrimento, o paciente nessa situação de sofrimento, e sendo materialistas, ou seja, observando o tempo presente, né, o corpo físico, ligados profundamente à materialidade, nós não podemos julgar e dizer eles estão errados, né? Naquele momento eles achavam que estava agindo corretamente. Mas aí a gente volta, nós aqui que estamos conversando somos espíritas e somos espíritos imortais, né? E são coisas importantes que a gente precisa lembrar. A dor é educativa, a doutrina espírita nos ensina isso em vários momentos, em várias passagens. A dor é profundamente educativa, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, nenhuma dor é para sempre. Nada tem uma duração infinita, né? E a dor não é para sempre. A dor tem um período para ser finalizada. Outro item importante que nós não devemos e não podemos esquecer, nós não estamos abandonados da misericórdia divina. Nós não somos seres jogados, né, na vida sem a proteção e sem o acompanhamento e sem todo o cuidado que a espiritualidade tem com cada um de nós. Então nós não estamos à revelia da misericórdia divina. E Deus, ele não é punitivo, ele não está nos punindo por nada. De forma nenhuma. Se nós estamos ressarcindo os nossos débitos através da dor, foram débitos provocados por nós, em algum momento das nossas existências. Se não foi agora, foi anterior a essa existência. Mas ninguém paga a conta de ninguém, ninguém cumpre uma sentença de dor, de sofrimento, ninguém passa por isso se antes você não tiver
se não for necessário, né? Porque Deus não é injusto com nenhum de nós. Absolutamente, Ele não é injusto. Então, nós somos assistidos pela espiritualidade o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis, né? E também devemos lembrar mais uma vez que os laços do corpo físico e do espírito, que vai estar envolto no nosso perispírito, eles devem ser rompidos naturalmente, com o auxílio daquela equipe de socorristas que ali se encontram. Eles não podem ser rompidos abruptamente, como acontece nas mortes por suicídio, né? Que é uma cessação da vida física por vontade da própria pessoa. Então, nós não estamos sozinhos, nenhuma dor é eterna, né? Tudo passa, e isso também passa, e nós devemos confiar na misericórdia divina. Como é que a gente faz isso, Simone? Como é que nos momentos tão difíceis, aí a gente tem que lembrar dos recursos que estão a nosso dispor. E o principal deles é a oração. E isso serve para o paciente, isso serve para os acompanhantes do paciente, aqueles que estão presenciando essas dores tão cruéis, tão destruidoras. A oração, meus irmãos, é um caminho que nos leva a essa conectividade com Deus, com o divino, que nos conecta ao alto e que nessa conversa, nesse pedido de socorro, nós vamos encontrar elementos importantíssimos para que consigamos seguir em frente. Nós vamos encontrar a coragem, a força que temos em nós, mesmo que desconheçamos, nós temos essa força. A coragem, a fé é um elemento importante que a gente não pode em nenhum momento desconsiderar durante esse processo. E o desapego. Às vezes o paciente já está terminal, já está pronto para essa transposição, para essa mudança, né, de plano. Mas alguns membros da família querem cessar o sofrimento através da eutanásia. Outros membros da família querem manter o paciente vivo. Primeiro, isso vai causar uma discórdia terrível e segundo, vai mantê-lo aqui por mais tempo do que o necessário, né? A gente sabe que Deus tem todos os seus desígnios, mas que às vezes a gente retarda a paz que a gente pode dar para o outro, né? E aí a gente volta para a mensagem anterior, que a gente deve manter a nossa paz, que a gente deve buscar dentro de nós a nossa paz e que a gente deve viver em paz e, sobretudo, a gente deve permitir que essa paz que há em nós perpasse as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, viver em paz é para poucos, né? E aquela boa morte que nós falamos no início da nossa conversa, ela vai vir para cada um de acordo com aquilo que nos programamos, né? Mas ela não precisa ser abreviada para não causar para cada um de nós e para aqueles que estiverem envolvidos mais transtornos, mais sofrimento e mais dores, né? A gente precisa aprender a sofrer. Sofrer não é bom, não. Bom é a gente ser feliz, né? Mas para saber sofrer, a gente precisa saber que não é para sempre. E é importante ter fé, é importante ter conhecimento da vida futura, sabe? E saber que vamos relembrar algumas passagens do Evangelho e alguns convites de Jesus para nós, nesses momentos de dor e de sofrimento. Primeiro, ele nos disse taxativamente: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se há muitas moradas na casa do Pai, aqui não é a única morada. E nós não vamos viver aqui para sempre, nesse mesmo corpo, né? Em algum momento nós vamos transpor esse portal para outra morada. Não mais com esse corpo, que não serve mais,
cujas moléculas já estão deterioradas, cujas células já não funcionam mais. Então, nosso espírito se liberta desse corpo, esse corpo volta ao pó de onde viemos e nós retornamos ao plano espiritual. Quanto mais a gente tiver tido uma vida leve, uma vida saudável, uma vida de bem-aventuranças, uma vida de saber sofrer, de resignação, de paciência, de ajuda ao próximo, de amor a Deus, mais leve a gente vai sair desse corpo. E menos saudade nós vamos sentir dele, porque nós não vamos estar apegados, né, à parte material. E aí as casas do Pai, que ele cita, né, no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. São palavras consoladoras, né? São palavras que nos remetem à tranquilidade, a equilíbrio, à paz. É Jesus nos dizendo, não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos para uma dessas moradas. E depois, se for necessário, nós retornamos para esta morada aqui novamente, que é uma escola, né, que é um educandário que nos ensina, que é um hospital que cura as nossas feridas, né, e que nos faz crescer moralmente e espiritualmente. Outro convite de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, mas não são todos os aflitos. Isso não cabe aos desesperados, mas aos aflitos que sabem sofrer, que compreendem os desígnios de Deus, que aceitam e que não é aquele aceitar e ficar lá sentado esperando a morte chegar. Você aceita o seu sofrimento, você aceita a sua cruz, assim como Jesus aceitou a dele, mas você continua caminhando. Você continua espalhando o bem, espalhando a paz, fazendo o bem e sendo o bem. Outro convite de Jesus em vários momentos do Evangelho você vai encontrar convites de Jesus o tempo todo. Ele está nos dizendo que nós não estamos sozinhos, que nós não viemos para cá sozinhos. Nós temos uma rede de apoio. Se não temos essa rede de apoio no plano físico, pode ter certeza, meus amigos, que nós a temos no plano espiritual. E essa rede nos fortalece, segura nossas mãos na hora da dificuldade, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, o que nos liga a essa fonte? A oração, a fé, né? E a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é muito importante, que cada um de nós tenha essa certeza. Que cada um de nós tenhamos a absoluta certeza de que não estamos sozinhos. Então, voltando para o nosso tema sobre a eutanásia, a doutrina espírita não só não recomenda, como ela abomina, né? Abomina porque nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, seja de forma assistida, seja por vias do suicídio, seja com a melhor das intenções. Nós temos que viver a nossa dor até o último minuto, porque nós não sabemos qual é o nosso último minuto. Nós não sabemos o que esperar, né, desse último minuto, mas nós temos certeza que na assistência de Deus, na assistência dos espíritos superiores, dos nossos anjos guardiões, com certeza Ele vai nos dar a condição de ter uma boa morte, sem precisar antecipar. Aí, para finalizar, eu queria lembrar que quando Chico Xavier estava no final da sua vida física, acho que a última encarnação que ele teve, uma câmera captou uma imagem de um ponto luminoso na janela do quarto que ele estava, né? Eu não sei se vocês lembram, mas é um episódio bem, bem marcante assim, da doutrina espírita, né? Ele estava na sua última internação, já estava bem no finalzinho da sua existência física, mas não respondia mais ao tratamento, né? O corpo já não respondia mais à medicação, já estava muito
debilitado. E segundo ele contou depois, ele recebeu a visita da mãe dele, né? E nessa visita, a partir daquele momento, a saúde física do Chico deu uma restaurada, uma leve restaurada. Para que isso? Ele pôde passar mais tempo para esperar o momento final para concluir a sua bendita reencarnação entre nós, né? Ele ganhou um acréscimo de tempo porque ainda não tinha chegado a hora dele, até que chegasse a hora e ele aguentasse firme, né? E se o Chico teve esse mérito, né? Ele teve o mérito de ter esse acréscimo de energia vital para ele suportar até o dia do seu desencarne. Por que nós vamos querer abreviar esse tempo, né? Ele recebeu essa cota da providência divina para permanecer no corpo até a hora devida da sua partida. E ele partiu exatamente como ele gostaria que tivesse acontecido, né? Em um dia em que todos os brasileiros estivessem alegres. E ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou o Hexa, né? Que foi em 2002, se eu não me engano. Foi em 2002, se eu não me engano, né? Então, nós, pobres mortais, temos que lembrar das palavras do Evangelho, né? Seja qual for o sofrimento que estejamos passando, seja qual for, a gente não sabe, mesmo que seja bastante desesperador, não é nos permitido poupar nenhum desses momentos, porque todos eles são importantes para que saiamos daqui espíritos mais livres e mais leves, né? E tenhamos depois reencarnações mais saudáveis e melhores, em melhores condições, sem mais tanta expiação, né? A cada reencarnação nós vamos nos despindo dos nossos erros pretéritos, nós vamos ganhando em conhecimento, em moralidade. É o propósito da reencarnação, né? É nos melhorar e renascemos nos locais mais adequados a esse fim. Eu acho que eu já estou quase passando do tempo, né? Porque eu falo demais. Então, meus amigos, era isso que a gente tinha para conversar na noite de hoje. E eu convido a vocês a fazer a nossa prece final. E que cada um possa pensar nos irmãos que estejam passando por essa dor, por esse sofrimento, que estejam acompanhando doenças longas, né? Estados terminais, pessoas que estão passando por essa provação, que estão passando por essa expiação. Então, vamos fazer a nossa prece. Eu convoco novamente todos, né, a me acompanhar nessa prece, a elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a pedir a Deus por todos os nossos irmãos em dores, por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, lutando para manter a vida física, passando por dores cruciais, por todos os nossos irmãos que estão ligados a aparelhos, por todos os nossos irmãos cujas vidas estão chegando ao seu término. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, o teu amparo e o fortalecimento de todos aqueles que estão vivenciando isso. Seja paciente, seja familiar, seja os médicos. Abençoa e fortalece cada uma dessas pessoas. Leva paz aos seus corações. Permite, Senhor Jesus, que cada um de nós, na nossa condição de inferioridade, possamos estender a mão a todos os nossos irmãos que estão passando por dor e sofrimento. Que busquemos ser o Evangelho, que busquemos ser as cartas vivas do Cristo, auxiliando todos aqueles que estão em nossas vidas. Apesar da nossa inferioridade, apesar de todos os nossos defeitos, nós te agradecemos, Senhor, por cada oportunidade e te agradecemos também por essa doutrina de luz que nos dá força, esperança, consolo,
conhecimento. Muito obrigada, Jesus. Que a tua paz esteja em todos os lugares e esteja também em nossos corações, para que possamos compartilhar com os nossos irmãos de caminhada. Graças te damos hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Até a próxima. Fiquem bem. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.